Irmãos, por que será que há entre nós, infelizmente, muito escândalo? Porque muitas pessoas que se dizem apostólicos escandalizam com práticas e costumes que verdadeiramente ferem a doutrina. Porque tudo aquilo que fere a doutrina, que fere os princípios básicos do verdadeiro Filho de Deus, é escândalo. Mas por que isso acontece na igreja? Mesmo sabendo que o escândalo, Jesus o comparou como uma prática pior do que a prática do suicida. Jesus, ele disse que é algo que sempre acontecerá, o escândalo. Mas ele disse, ai daquele o qual vier o escândalo. Lhe é melhor amarrar uma corda no seu pescoço e na ponta dessa corda uma grande pedra e se atirar no mar, do que fazer com que um de meus pequeninos caia. É o que Jesus está falando. Comparando com uma prática pior do que a atitude daquele que tira a sua própria vida. O apóstolo São Paulo, ele irá dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa e agradável vontade de Deus. Nessa palavra do apóstolo São Paulo, encontraremos a resposta do porquê ainda há entre nós o escândalo. Porque as pessoas, mesmo querendo o bônus, o benefício de ser apostólico, eles se colocam de conformidade na mesma forma do mundo. Eles se sujeitam e se dobram ao sistema mundano, ímpio, iníquo, pecaminoso, que é o sistema que governa esse mundo. Estão na igreja, estão no caminho estreito, mas com o espírito e o coração no caminho largo. E quando a pessoa, ela se sujeita ao mundo, às vaidades, à moda, às coisas efêmeras desse mundo, quando elas se sujeitam, se dobram, que quando lhe é colocado diante dela a vida e a morte, e ela escolhe a morte, quando lhe é colocada à frente dela os dois senhores, o Senhor da vida e o Senhor das trevas, ela escolher caminhar, seguir o Senhor das trevas. Essa pessoa, ela está causando escândalo na seara de Deus. Quando a pessoa, ela se diz apostólica, mas ela se rebela contra a doutrina, se rebela contra a disciplina, achando que ela pode vir para a igreja, estar na igreja, desempenhar o ministério na igreja, mas vivendo as sugestões do mundo, essa pessoa automaticamente ela está causando escândalo. Ela causa escândalo dentro da igreja e causa escândalo no mundo. E ela perde-se a referência. Porque vivendo na igreja, ela não é de fato um apostólico. E vivendo no mundo, ela não é de fato um mundano.
então ela está causando escândalo na igreja. E vemos isso, infelizmente. Escândalo no casamento, com adultérios, com infidelidades, com cobiça. Nós percebemos isso, escândalo nos relacionamentos ministeriais. Escândalo quando vivemos aquilo que é o contrário do ser apostólico. Ah, mas eu sou apostólico. Mas eu ainda bebo escondido, ainda fumo, tenho relacionamentos extraconjugal, eu ainda tenho o mau costume de furtar, de falar da vida dos outros, de fofocar, de promover discórdia. Então são esses costumes, irmãos, que ferem a doutrina, porque não são compatíveis com o Espírito do nosso Deus. É algo que Jesus ele deixou claro quando ele falou para os discípulos revoltados com uma situação, o qual foram afligidos, expulsos de uma tribo de samaritano, a pedradas. Os discípulos queriam revidar, queriam vingar, e disse para Jesus: Mestre, permita-nos que roguemos a Deus e Ele desça fogo dos céus para consumir esses homens. Jesus então ele disse: não sabeis de que espírito sois. E quando não há esse entendimento no nosso coração, no nosso espírito, de qual verdadeiramente espírito pertencemos, se é o Espírito de Deus ou se é o espírito do maligno, então nós começamos, irmãos, a escandalizar. E a mensagem está falando que o escândalo é como uma pedra que colocamos no caminho do nosso semelhante. Porque, irmãos, no nosso meio, nem todos têm uma condição espiritual igual. Há entre nós pessoas que estão começando a caminhada, novos convertidos, pessoas que nos visitam, e estas pessoas, Jesus as considerou como meus pequeninos. E quando nós que deveríamos ser amadurecidos na fé, quando nós deveríamos ser verdadeiramente convertidos, nos comportamos diferente daquilo que o santo irmão Aldo nos ensinou e espera de nós, nós estamos fazendo com que esses pequeninos de Cristo caia, enfraqueça. É por isso que o prejuízo do escândalo é duplo. Porque tanto perece aquele que escandalizou, como aquele que é escandalizado. Ah, mas você fala que é da igreja apostólica e você se comporta dessa maneira? Eu nunca irei nessa igreja, nunca colocarei meus pés nessa igreja, porque eu, sendo no mundo, tendo os meus pecados, os meus costumes, eu não ajo, eu não me comporto como você que se diz apostólico. Me deixa no meu canto, me deixa com o meu vício, com o meu pecado, porque eu sou melhor do que você que diz que é apostólico. É isso que as pessoas falam. E quando essas pessoas falam isso, fere o Espírito Santo de Deus. Nós ferimos a doutrina e essas pessoas, por causa nossa, ferem o Espírito de Deus. Por isso que nós não podemos, irmãos. A mensagem irá dizer para nós, São João, nas suas cartas, ele irá dizer: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que nele há, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e soberba da vida, e o amor de Deus não está nele. E mesmo sabendo que o amor de Deus não está no mundo, há muitos apostólicos
que durante a semana ficam passeando pelo mundo, saboreando os prazeres do mundo. E quando é no dia de reunião, estão todos bonitinhos como apostólicos na igreja. Mas Deus conhece as nossas obras. E a doutrina irá dizer que de Deus não se zomba. Não se zomba. E as pessoas vivem se dobrando ao sistema. Por exemplo, irmãos, essa mensagem tem um recado nesse boletim falando a respeito de festas juninas. Quantos apostólicos hoje são doutores, são bem realizados profissionalmente falando, mas que no seu período escolar recusaram seguir muitas normas e regras escolares que feriam a doutrina da igreja. Por exemplo, quadrilha. Percebemos que há apostólicos que, quando chega nesse momento, caracterizam os seus filhos para que esses possam dançar quadrilha na escola. E vem justificar falando, é norma da escola. Quantas pessoas mudam sua vestimenta, o seu padrão apostólico, para se adequar a uma regra de uma empresa. E se entregam completamente sem antes conversar com o patrão. Quantos profissionais antes conversavam com o patrão da empresa falando a norma da minha igreja, a doutrina da minha igreja, a vestimenta é assim, assim e assim. E foram aceitos. Mas hoje há uma sujeição, a pessoa se dobra ao sistema e não há diálogo, e eles naturalmente já entregam e justificam dizendo, é norma da igreja. Sempre existiram regras, normas e estatutos escolares e empresariais, mas muitos apostólicos souberam lidar com isso. Porque quando isso contrariam a regra, a doutrina, que não é terrena, é de Deus, nós precisamos fazer uma escolha. Precisamos escolher quem queremos seguir. Sadraque, Mesaque e Abednego. A regra, a lei da Babilônia era que seria construída uma grande estátua do rei e todos deveriam se prostrar diante daquela estátua e adorar aquela estátua como se ela fosse Deus. Aqueles 3 jovens, eles decidiram não acatar a regra daquele rei, mas continuar seguindo a regra de Deus. Porque eles não queriam escandalizar, vivendo aquilo que aquele rei estava determinando. E eles disseram, nós seguiremos a Deus. O rei disse, ninguém pode te tirar das minhas mãos. E ele disse, Deus, nós seguiremos Ele, obedeceremos Ele, e Ele nos tirará de sua mão. Eles foram lançados numa fornalha, aquecida 7 vezes mais. Mas naquela fornalha, o nosso Deus enviou o anjo para protegê-los, para tirá-los daquele lugar. E eles saíram daquela fornalha plenamente, completamente da mesma forma que entrou. Não foram sucumbidos pelo fogo e foram livres da mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, irmãos, nós precisamos escolher. Nós precisamos decidir
quem verdadeiramente queremos servir e qual caminho nós queremos trilhar. Se é o caminho estreito, se é o caminho que a fé apostólica nos indica, nós precisamos trilhar seguindo os mandamentos, a disciplina, a doutrina, para que não haja mais entre nós escândalos, mas que vivamos como verdadeiros filhos de Deus na terra, santos, preparados para sermos, como igreja, usados pela Santa Vó Rosa e possamos ter direito ao reino dos céus. Que essas palavras fiquem em vossos corações, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo lhes abençoe. Nós ouviremos agora, pelo coral, o hino de título Minha Missão.
Os meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs pela sua presença. Agradeço a cooperação dos nossos irmãos diáconos e diaconisas e os nossos queridos irmãos do coral. Agradeço também os nossos irmãos da transmissão que possibilitaram que essa reunião chegasse a muitos lares, a muitos corações, dos quais também eu vos agradeço, os nossos irmãos e internautas que estão conosco participando dessa reunião. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Irmãos, eu convido os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Como eu disse para os irmãos, nós estaremos fazendo uma oração e logo após a oração, nosso irmão gostaria de conversar com todos para lhes dar alguns esclarecimentos a respeito da mudança desse salão. Estende as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando. Senhor Deus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos por esta oportunidade. Celebramos nesse momento com alegria e contentamento na alma, sobretudo porque sabemos que o Senhor tudo faz, tudo providencia, tudo proporciona a nós, para que sejamos livres, protegidos, amparados e ensinados, de maneira que tenhamos ferramentas necessárias e poderosas para transformar as nossas vidas, santificar a nossa alma e nos purificar ainda mais. O teu poder e a tua palavra que está expressa na doutrina dessa igreja é tão eficaz, tão necessária, tão oportuna, Pai, para que tenhamos vida plena, consagrada, de paz e sejamos fiéis servidores de Cristo Jesus nessa terra, tendo sempre a Santa Vó Rosa como baluarte da verdade, como coluna e firmeza de nossas vidas, para que continuemos nossa jornada nessa terra e um dia possamos chegar no reino dos céus. Santa Vó Rosa, te agradecemos por tudo, pela oportunidade que concedestes e pela tua presença, pela presença dos anjos que possibilitou uma comunhão perfeita nossa com o reino dos céus. E sabemos que isso advém para nós proteção e amparo, e nós queremos te agradecer. Agora, Santa Vó Rosa, eu vos peço a tua bênção, que a Senhora abençoe os teus filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, que a Senhora abençoe o corpo ministerial representado nesta congregação. Abençoa também, Santa Vó Rosa, todos os seus servos valorosos que entoaram louvores ao teu santo nome e que nesse coral estão para te servir, para te louvar, engrandecer a tua obra nessa terra e elevar os nossos espíritos aos céus, fortalecendo a nossa fé e a nossa comunhão. Santa Vó Rosa, eu lhes peço que a Senhora abençoe os nossos irmãos idosos, aqueles que estão debilitados, enfraquecidos, envelhecidos, mas a fé é robusta, Santa Vó Rosa, o Espírito está renovado pelo poder da Tua Palavra e agora eles vos pedem a Tua bênção, Santa Vó Rosa, e eu lhes peço, querido e Santo Irmão Aldo, que vá de encontro às vidas sofredoras que estão inclusive nos hospitais, debilitadas, enfraquecidas. Ô irmão Aldo querido, usas de misericórdia, tenhas compaixão dessas vidas e restabeleça a paz, a alegria, a saúde, afugentando o mal, expulsando o maligno, expulsando a dor e as enfermidades, para que haja paz no coração e os seus filhos voltem ao convívio familiar, retornem para o seio da tua igreja e nessa irmandade, Santa Vó Rosa, possamos com fraternidade glorificar o teu santo nome. Eu peço as tuas bênçãos em favor daqueles que estão desenganados, desiludidos, desesperados, desesperançados, Santa Vó Rosa, aqueles que estão desempregados e por causa disso estão batendo de porta em porta, te clamando, Santa Vó Rosa. Virgem Maria Santíssima, eu lhe peço a tua bênção em favor daqueles que estão em situação de rua, marginalizados, excluídos da sociedade, estão padecendo sofrimento, irmão Aldo, nas esquinas, nos viadutos, nas praças, muitos jovens que estão se perdendo, Santa Vó Rosa, nas drogas, na violência, no mundanismo, nas vaidades. Eu vos peço a tua bênção e peço, querido e santo irmão Aldo, que ajude essas vidas, dê a eles oportunidades, esperança e tenham eles, inclusive, Santa Vó Rosa, uma oportunidade de conhecer a fé que professamos, conhecer a Senhora, conhecer esse caminho e decidir-se por esse caminho, trilhando o mesmo, chegará ao reino dos céus.
cremos nisso e por isso nós te clamamos, nós te pedimos a tua bênção. E eu vos peço, Santa Vó Rosa, a tua graça, proteção e amparo em favor dessas vidas que aqui colocaram seus nomes nessa caixa de pedido de oração. Entra-as com providência, Santa Vó Rosa, livra-os do mal, proteja-os, dê a eles as ferramentas para que se construa relacionamentos felizes, dê a eles a solução para os problemas e a resposta para o anseio do coração. E para aqueles que porventura que está o seu nome, mas são pessoas bondosas, humildes de coração, porém não fazem parte dessa igreja, estão sofrendo e padecendo. Santa Vó Rosa, tenhas misericórdia, tenhas piedade, ajude-os, livra-os do mal, proteja-os e dê a eles uma oportunidade de salvação. Receba, pois, irmãos, a graça de Deus nosso Pai, a virtude e a unção poderosa do Santíssimo Espírito. Receba a graça consoladora da Santa Vó Rosa, o amparo, o amor zeloso da nossa Mãe Virgem Maria. Receba as bênçãos também do profeta Santo Irmão Aldo, e que o profeta Santo Irmão Aldo lhes ajude a vencer, seja o seu guia e protetor até os seus lares e até todos os dias que viverem nessa terra, e que essa graça, essa bênção, essa proteção, essa unção dos céus possa estar na vida, inclusive, dos nossos irmãos e amigos internautas que participam conosco desse clamor e te pede, Santa Vó Rosa, fique conosco hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, uma boa noite e até a nossa próxima reunião.